Vinícius, vou continuar a falar, vamos falar um pouco de coisa boa, vamos falar um pouco de obras que estão sendo feitas em São Paulo. Vou convidar você para continuar falando de São Paulo. Vamos falar um pouco de São Paulo, vamos falar um pouco de obras que estão acontecendo aqui em São Paulo, que é Renova a Rua, Governo uma do Estado. parceria, uma parceria do governo do estado com a prefeitura, fazendo aí infraestrutura, mobilidade, investindo 80 milhões do governo Tarcísio de Freitas, junto com a prefeitura de São Paulo, investindo 80 milhões para obras de infraestrutura e mobilidade em regiões periféricas da capital, onde a gente sabe que a periferia, até então esquecida, está recebendo aí, ó, benefícios, renova ruas, trazendo umas ruas melhores. Projeto Renova a Rua, né? Cara, sabe, eu acho que Programa, na verdade. a gente falava sempre que as periferias eram esquecidas, né? Ela estava lá, tá lá na ponta, tá na ponta, Eu tá, fiquei não, sabendo, tá Rick, aí, que ó. foram mais de 100 vias públicas em diversos bairros que a prefeitura fez as obras, né? Porque aí a gente esclarece um pouco pra gente. Vamos lá, Maria, traz o VT dela, por favor. A Prefeitura Presente esteve hoje em São Mateus, na zona leste da capital, com entregas nas áreas de assistência social e habitação. Durante a entrega foi entregue a 14ª unidade da Vila Reencontro na cidade. O espaço conta com 94 módulos habitacionais, com capacidade para atender até 468 famílias em situação de vulnerabilidade social. O prefeito também entregou 200 apartamentos do conjunto habitacional Maria Felipa. O residencial recebeu investimento de 40 milhões e foi viabilizado pelo programa Pode Entrar, que possui mais de 40 mil unidades habitacionais em construção na capital. A programação foi encerrada com a entrega de mais de 3 mil títulos de propriedade por meio do programa Escritura na Mão. Desde 2021, a iniciativa já concedeu mais de 88 mil documentos de regularização fundiária. Tá aí, é o Tá aí. maior programa habitacional até hoje de São Paulo. Tá aí. Dessa Fantástico. entrega de habitação, de escrituras que vem fazendo aí a prefeitura e o governo do estado, agora com esse projeto Renova Ruas, levando aí um trânsito melhor, um acesso melhor para as pessoas. As obras incluem pavimentação, drenagem, construção de calçadas, implementação de guias e sarjetas, além de intervenções voltadas à acessibilidade e segurança no trânsito. Daí, São Paulo, e juntamente com o governo do estado e prefeitura, levando benefícios para a cidade e nas periferias, o que é muito mais importante. Quando quer fazer, faz, né, Rick? Isso é uma prova, não precisa roubar. Faz parte. Teve recentemente aquelas notícias do estado de São Paulo, e pelo visto as autoridades paulistas conseguiram aí, tá conseguindo suprir essas necessidades, né? A chuva em São Paulo, quando bate, castiga bastante. São Paulo é uma cidade hoje que movimenta o maior PIB do Brasil, né? Então, bem interessante, mais de 36 trechos de obras em fase de licitação, tanto de drenagem, construção de calçadas, implantação de guias, intervenções voltadas à acessibilidade e à segurança do trânsito também. Parabéns aí, cidade de São Paulo, pela iniciativa, né? De estar fazendo aí, levando acessibilidade para as pessoas, né? Hoje em dia, a Brasília também tenta fazer muito isso, mas a questão da acessibilidade é algo que vem sendo trabalhado em nossas cidades, né? Que cresceram de forma desordenada em boa parte do seu andamento. Então, é um desafio aí para as prefeituras, para o próprio governo do estado, e São Paulo sempre aí à frente, né? Representando o tamanho que São Paulo representa para o Brasil e para o mundo mesmo, né? É isso aí, Vini. São Paulo aí buscando e mostrando ao Brasil um trabalho bem feito, elevando benefícios a toda a cidade, de ponta a ponta. Isso é muito importante. Quando você fala em, em teto, eu estava aqui lembrando em teto, lembrando das chuvas, você falou em permeabilização, eu penso em chuva. Quando a gente fala sobre teto, aqui lá no Supremo, fala em 30% de sobre teto, né? Aqui, quando a gente fala em sobre teto, é inundação. Quando eu falar aqui, olha, tá sobre teto aqui, é porque alguém está com a água por cima do teto. Tá entendendo? Então é assim, a diferença entre o Brasil, o Supremo e os direitos dos juízes de sobre-teto, e a diferença do brasileiro é o seguinte: quando o brasileiro fala sobre teto, que a casa dele está inundada acima do teto. Quando é o juiz, é dinheiro a mais. Tá aí. Vamos ver o que é. Não, é uma vergonha, né? Mas
temos também Obrigado. coisas boas aí e preocupações com a saúde pública de São Paulo, um tema tão falado anteriormente e hoje esquecido, mas que continua matando por aí. É o HIV. Em São Paulo, a Prefeitura realiza nesta quarta-feira, dia 17, mais uma edição do projeto PrEP na Rua. Iniciativa voltada à ampliação do acesso aos serviços de prevenção e cuidados com a saúde sexual. As ações acontecerão em pontos das zonas leste, oeste e sul da capital, em locais de grande circulação de pessoas. Durante a programação, a população poderá realizar gratuitamente testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, além de iniciar o uso da profilaxia pré-exposição, PrEP, método utilizado para reduzir o risco de infecções pelo HIV. Também serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e kits de autoteste. O PrEP ele é usado para quem teve exposição a uma relação sexual sem o devido preservativo, sem a camisinha. Então, usado, você vai num posto de saúde e pede o PrEP. É dado para você, é um combate à dúvida se você contraiu qualquer tipo de doença. Então, o PrEP é isso, mantenha-se informado, vá buscar quando você tiver tido qualquer tipo de relação. Não faça relações sem que você tenha certeza de quem você está, sem uma relação contínua, ou seja, o PrEP é exatamente para isso. A atividade ocorreu na Vila Leopoldina, no restaurante popular Bom Prato, Itaquera e do Bom Prato Campo Limpo. A iniciativa é coordenada pela Coordenadoria de Insta-AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, e busca ampliar o acesso e a prevenção aos serviços de saúde na cidade. Tá aí, gente. Não perca, dia 17, vou repetir, amanhã, mais uma edição do projeto PrEP na Rua, iniciativa voltada à ampliação do acesso aos serviços de prevenção e cuidados com a saúde sexual. Procura se informar, procura se inteirar do que é o PrEP, é muito importante. AIDS mata, HIV aí, apesar das pessoas terem esquecido, continua aí com um grande problema no Brasil. Hoje, então, tem mais casos que antigamente. Então, vá lá, procura se informar e se precaver. É o melhor caminho para que você tenha uma vida sexual saudável, gente. Itapecerica da Serra. Jovem morre 10 meses após intoxicação por bebida adulterada com metanol. Lembra disso, gente? Aquela história da bebida adulterada, contaminada com metanol. O jovem Guilherme Torres da Silva, de 22 anos, morreu após passar cerca de 10 meses enfrentando complicações causadas por intoxicação por metanol. Morador de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, ele havia ingerido bebida adulterada em agosto do ano passado e desde então realiza tratamento para as sequelas provocadas pelo caso. Muito triste, isso está aí a foto dele, olha. Muito triste, um jovem de 22 anos, que normalmente, possivelmente, foi numa festa ou então numa adega e comprou uma bebida achando que ia simplesmente se divertir. E está aí, ó, falecimento por metanol, por bandidos que adulteraram a bebida com única intenção de ganhar mais e causou morte de muitas pessoas. Seguinte familiar, o jovem apresentou sintomas inicialmente confundidos com uma ressaca, mas o quadro evoluiu rapidamente com alteração na visão e agravamento no estado de saúde. Guilherme chegou a ser internado, sofreu paradas cardíacas e permaneceu hospitalizado por aproximadamente 4 meses. Após receber alta, seguia em recuperação com acompanhamento e sessões de fisioterapia. A Secretaria de Estado de Saúde informou que foram registrados 54 casos de intoxicação por metanol
entre 2025 e 2026 no estado de São Paulo, com 12 mortes confirmadas. O caso segue em análise pelas autoridades de saúde, que ainda aguardam documentos e laudos oficiais para confirmar a relação direta entre o óbito recente e a intoxicação investigada anteriormente. Tá aí, gente. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: essa quadrilha que fez a intoxicação, que provocou a morte dessas pessoas, quando vão lá ser julgadas, elas também deveriam ser julgadas pela morte, pela consequência da adulteração da bebida pelo metanol. E aí ser condenada por cada caso de morte, direta ou indiretamente. É isso aí. Quando se toma uma providência com o rigor da lei, e a lei é acompanhada pelos direitos das pessoas, porque essas famílias perderam seus entes queridos, que jamais voltarão e que ficam sequelados, essa família fica sequelada pela perda desse ente querido, né? Então, e aí fica assim, ó, o cara que fez, provocou isso, por um monte de gente presa por adulteração dessa bebida. O que aconteceu? Será que foram condenados? Será que estão presos aí? Deveu ser uma sentença por cada morte dessa? Mas a gente aqui da Guarda Notícia se solidariza com cada um desses familiares que perderam seus entes queridos